a Deus, marca aí na sua agenda. Feche os seus olhos no seu lugar. Sabe, eu costumo dizer que muitas vezes a gente vem para a igreja e a gente fica viciado no púlpito. O que o púlpito manda a gente fazer, a gente faz. Quando eu quero te lembrar que você não saiu da sua casa para assistir um culto, você saiu da sua casa para prestar um culto ao Senhor. Você não veio aqui ver o que Deus está fazendo na vida das pessoas, você veio entregar de corpo e alma ao Senhor. Você veio dizer a Ele: Senhor, a minha vida é sua, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser comigo. Essa noite eu não saio mais o mesmo. Por isso, no seu lugar, abra a sua boca e entregue a sua oração sincera ao Senhor. Diga qual o seu estado, como você está hoje. Diga qual a resposta que você precisa, qual o milagre que você precisa. O Senhor está aqui, Ele quer ouvir você, Ele quer ouvir a sua oração. Espírito Santo de Deus, nós nos curvamos à sua presença essa noite. O domínio desse culto é completamente teu. Toda honra, toda glória é sua, Jesus. Nós viemos aqui para encontrar com o Senhor. Nós viemos aqui para que a nossa vida seja transformada. Pai, nós não sairemos daqui os mesmos. Por isso, no nome de Jesus, nós entregamos a chave do nosso coração a você. Pai, pode entrar no nosso coração, mudar tudo de lugar se for necessário. Se alguma coisa precisa sair, pode tirar. Ainda que seja doloroso para nós, nos importa mais te agradar. Pai, se existe alguma coisa no nosso coração, oculto, escondido, uma sujeirinha embaixo do tapete, tira hoje no nome de Jesus. Como foi ministrado essa noite, que cadeias sejam quebradas, que hoje seja noite de reconciliação, que hoje seja noite de renovo, como já está sendo. Pai, nós declaramos famílias saudáveis a partir dessa noite, no nome de Jesus, porque o Senhor já havia escrito esse culto antes da gente entrar aqui. Pai, leva nossos pensamentos cativos a Ti, que a gente só ouça, veja aquilo que provém do Senhor essa noite. Mais uma vez, nós dizemos ao Senhor: não nos distraia. Nós não viemos aqui para sermos distraídos. Nós viemos aqui para sermos transformados. No nome de Jesus. Amém. Segundo o senso comum, família é o princípio básico da sustentação da dignidade humana, sendo formadora de valores morais que refletem toda a sociedade. Você goste ou não, biologicamente ou não, você é fruto, grande parte, pela família que você vive. Talvez você não tenha tido contato com seus pais biológicos, talvez você tenha sido criado por outras pessoas. Talvez você possa ter até sido criado só você perdeu seus pais muito cedo, mas tinham pessoas ali que cuidaram de você, que levantaram você, que ajudaram você. A família ela é extremamente importante porque mudando a vida de um indivíduo, ela muda a sociedade. Eu acredito no avivamento no Brasil, eu acredito no avivamento no Rio de Janeiro, mas eu não acredito que isso acontece distante do núcleo familiar. Eu acredito que corações inflamados inflamam as suas casas. Eu acredito que casas inflamadas mudam uma sociedade. Casamentos saudáveis geram filhos saudáveis. E esses filhos saudáveis casam certo. E assim, no nome de Jesus, é a minha oração. Você pode me chamar de sonhadora, mas a minha oração é que o número de divórcios caia no Brasil. Isso vai acontecer quando as novas famílias que estão sendo geradas forem geradas debaixo da poderosa mão do Senhor. Eu queria te fazer uma pergunta essa noite. Como está a sua casa? Não é casa física, não, que eu sei que quando a gente sai correndo fica meio bagunçado pelo caminho. A sua família, como que ela está?
Aí você fala, Mari, tá bem, não tem ninguém doente? Eu tô casada? Meu filho tá morando lá em casa, tá tudo certo. Queria que você levasse essa pergunta para um nível mais profundo. No seu casamento, vocês estão apaixonados? Seu relacionamento com seus filhos tem diálogo? Você sabe qual os maiores sonhos do seu filho? Você sabe quais são suas maiores dores? Você conversa com seu pai, você abre seu coração para o seu pai? Você conhece o seu pai, a sua mãe, os sonhos, os projetos de Deus para a sua casa? Onde Deus quer que a sua família esteja daqui a 2, 5, 10 anos? Se você não sabe nenhuma dessas respostas, se você nunca parou para refletir em nenhuma dessas respostas, eu queria que você se atentasse, porque a sua família é o seu principal ministério. A sua família foi o que Deus te deu, foi um sonho do Senhor para a sua vida. E se a gente não avaliar com calma, se a gente não tiver olhos de análise sobre a saúde da nossa casa, talvez quando você nem perceba, você estará perdendo a sua casa. Você olha para a sua casa e aparentemente está tudo certo, mas por dentro está tudo errado. Por isso, essa noite, eu queria que a gente refletisse sobre uma família realmente próspera. A gente nem combinou, mas você notou que os testemunhos do Vida, os 3, falaram sobre uma cura familiar? Você ainda tem dúvidas de que o Senhor quer curar famílias essa noite? O Senhor quer trazer casamentos saudáveis essa noite? Casais aqui que estavam pensando em divórcio vão sair daqui ainda mais apaixonados. Quem crê nisso? Filhos que não estavam falando com seus pais vão sair daqui e vão ligar. Pai, que saudade de você. Não por causa de mim, mas porque o poder do Senhor está nesse lugar. E Ele nos atraiu para esse lugar essa noite. Amém? Abra sua Bíblia em Lucas 2, versículo 41. Vamos aprender com uma família que é uma referência. Lucas 2, 41. O menino Jesus no templo. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros da viagem, andaram o dia inteiro, e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: Por que me procuravam? Não sabia que eu tinha de estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe disse? E voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas as coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. José ia para Jerusalém anualmente, até que chegou a hora do menino Jesus se posicionar sobre a sua religião. Estava chegando a hora dos seus 13 anos, quando ele começava a se posicionar a isso. Então, eles levam Jesus a Jerusalém. Na volta, eles vão procurar Jesus e Jesus não estava lá. 99% das mães já passaram essa situação no shopping, na C&A e na Renner. Eu era a filha que se escondia na arara.
o pai desesperado, cadê meu filho, cadê minha filha, cadê meu filho? Imagina Maria, imagina José numa multidão. Procurou entre os conhecidos, não estava. Procurou entre os parentes, não estava. Então eles foram o quê? Voltaram a Jerusalém. Quando eles voltam a Jerusalém, Jesus está junto com mestres e doutores, conversando, ensinando. A palavra diz que Maria ficou admirada, em outras versões, surpresa. E ela, como uma boa mãe, porque não era porque ela era mãe de Jesus que ela não brigava, ela disse, Jesus, por que você fez isso com a gente? Jesus, muito bem educado, disse, você esqueceu que eu sou filho de Deus? Esse aqui é o meu lugar. E então, eles pegam Jesus e voltam para casa, e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Tem pilares importantes aqui para uma família que prospera. E a primeira coisa que esse texto me ensina é que Maria e José zelaram pelo legado que eles deixariam para Jesus. Eles foram a Jerusalém e levaram Jesus. Era importante para eles que Jesus conhecesse as histórias que eles conheciam, os louvores que eles conheciam. Era importante para eles que Jesus conhecesse o templo, que Jesus se relacionasse com aquilo. Deixa eu te fazer uma pergunta para você. Qual legado você tem dado o seu melhor para passar para o seu filho? O que você tem deixado para ele? O que você tem suado a camisa para deixar? O seu filho olha para você e ele espera ver uma referência. Seus pais olham para você, seus pais não cristãos, olham para você e esperam ver algo diferente. E eles precisam ver a glória do Senhor. Nós precisamos estabelecer a nossa casa como a casa de Deus, onde o legado de amor e paixão pelas Escrituras é passado. Onde o nosso quarto de oração é conhecido pelos nossos filhos, pelo nosso esposo, pela nossa esposa, como um momento de oração. Eu vivi isso. Na minha casa, meu pai fazia o culto doméstico. Quem aqui já fez um culto doméstico? Glória a Deus. No culto doméstico, meu pai falava assim, eu vou escolher um louvor e você vai ler um versículo e você vai explicar o versículo. E eu lia, Jesus chorou, mentira, era outro. Aí eu lia o versículo e explicava o versículo. Meu pai nunca imaginou que um dia, como hoje, eu estaria com o microfone na mão, explicando um texto bíblico para milhares de pessoas, mas ele deixou uma semente naquele quarto. Ele não sabia onde eu ia chegar, mas ele sabia o que ele tinha que me passar, paixão pelas Escrituras. Eu entendi que a Bíblia era importante, que a oração era importante, porque eu passava pelo quarto dos meus pais, eles estavam orando. Eu passava pelo quarto e a minha mãe estava lendo a Bíblia. Ei, o que seu filho e sua filha vê você fazendo? Ele passa no seu quarto, você está assistindo o Netflix. Ele passa na sala, você está assistindo o futebol. Não tem problema nenhum nisso, mas ele só vê isso. Quando senta para comer, é garfo numa mão, telefone no outro. Estamos passando para a nova geração que o importante é estar conectado, quando deveríamos explicar para eles que antes de uma conexão da terra, precisamos estabelecer uma conexão com o céu. Precisamos passar para essa geração que antes de qualquer decisão da nossa vida, nós precisamos buscar ao Senhor para que sejamos guiados por Ele. Mariana, meu filho não lê a Bíblia, minha filha não lê a Bíblia, meus pais, Mariana, não vêm na igreja. Quando foi que seus pais viram você lendo a Bíblia? Quando foi que seu filho viu você lendo a Bíblia? Nós queremos que a nossa família vá a lugares que nós mesmos nunca tivemos coragem de ir. Queremos que nossos filhos, nossos pais sejam grandes homens e mulheres de Deus, quando na verdade não estamos sendo. Jesus tinha um olhar para seguir. Irmãos, ir para Jerusalém não tinha Uber. Era a pé.
era muitos dias, era uma viagem. Maria e José pagaram um preço financeiro, um preço de cansaço, mas eles pagaram esse preço para deixar um legado para Jesus. Estamos dispostos a pagar um preço físico para um monte de legado, para deixar uma grande multidão de dinheiro para os nossos filhos, para honrar nossos pais com diplomas. Mas esquecemos de deixar um principal, uma vida dedicada ao Senhor. E é interessante que os dois foram juntos, Maria e José. Naquele tempo era obrigatório que José fosse, mas para Maria era facultativo. Ela poderia não ir, ela não era obrigada a ir, mas ela decidiu ir com ele, porque eles são uma equipe, porque eles são um. Porque ambos estão lutando para que Jesus tivesse uma referência. Por isso, na sua casa não pode ter teu pai não faz nada. Tua mãe, olha só, olha o que tua mãe fez. Quando, ao invés de levantar um lugar de unidade nas nossas casas, nós levantamos uma guerra. Onde as crianças, os filhos, ficam tentando disputar a quem ouvir. A casa é de todo mundo. Todo mundo dorme, todo mundo come, por isso todo mundo arruma a cama, todo mundo lava a louça. Gente, eu sou pastora de adolescente, eu falo isso pro seu filho toda semana. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente é uma equipe em casa. A gente é um corpo em casa. Não tem uma pessoa com um problema financeiro. Se alguém está com um problema financeiro, seja o pai, seja a mãe, está todo mundo nesse barco, todo mundo vai dar o melhor, todo mundo vai segurar o gasto, todo mundo vai esperar para ganhar aquilo depois. Todo mundo vai entender. E não tem culpa de um e culpa de outro, porque vocês são uma família. Nós estamos juntos nessa. O pedido de oração de um precisa ser o pedido de oração da família. Por isso é importante a reunião em um culto doméstico. Por isso é importante a conversa, a oração junto. Não afaste os seus filhos disso, traga os seus filhos. A gente está passando por uma situação difícil, eu quero que você entenda. Esposo, chame a sua esposa para conversar. Estamos passando por um momento difícil, eu quero que você entenda, eu quero orar com você. Esposa, faça a mesma coisa. Todo mundo junto, todo mundo no mesmo barco. Porque para a glória do nome do Senhor Jesus, essa família é um referencial a ser seguido, como a família de Jesus que nós acabamos de ler. O Senhor espera de nós uma posição. Um dia, meu irmão, o diploma vai passar, o carro vai passar, o condomínio vai passar. E a única coisa que vai permanecer é o seu coração disponível para o reino de Deus. Eu lembro quando eu vim morar por aqui, eu morava em Jacarepaguá. Nossa igreja era muito menor do que isso. Tinha uns 250 membros. Só tinha uma célula de adolescente. Era a célula lá na casa do... que eu chamo de tio, mas não pode mais, né? Eu acho que já passei a cidade. Do Josiel. E era lá no começo da Barra. Meu pai me levava, estacionava o carro e ficava esperando a célula acabar. Com sono, cansado, mas para ele era importante que eu tivesse amigos na igreja e desenvolvesse meu ministério na igreja. Você leva seu filho para um monte de lugar, meu irmão. Você leva seu filho no cinema, você leva o seu filho no cursinho. Mas para a igreja é curtição, não vou levar. Para a célula não, para a célula é curtição, eu não vou levar. Aí ele aprende com você que célula e igreja não é importante. Você não vem, você troca o culto de quarta pelo jogo. Você não vem no domingo.
Você não serve nenhum ministério da igreja, a igreja precisando de gente na recepção, no estacionamento, no kids. Você não se envolve. Seu filho acha que igreja é o lugar de sentar e ir embora. O Senhor está nos atraindo hoje para abrir os nossos olhos e dizer, existe um legado a ser deixado para essa nova geração e esse legado está na sua mão deixar. Não adianta reclamar da geração mimimi se a gente não deixar um legado para eles. Não adianta reclamar das escolhas da próxima geração se nós não ensinamos para eles, se nós não pagamos o preço de ensiná-los, se nós não formos famílias saudáveis. Deixa eu te falar uma coisa, o que seu filho aprende dentro de casa, com amor, carinho e afeto, meu irmão, pode vir qualquer professor, pode vir qualquer coisa, ele não esquece. Só que você precisa pagar o preço. Você precisa sentar, olho no olho. Filho, por que você pensa isso? Escuta. Mariana, meus pais não me escutam. Mariana, meus pais, já tentou sentar e ouvir? Já sentou chamar? Pai, eu quero falar com você. Mas você já está com 30 anos, está na casa do teu pai ainda. Nunca pagou nem uma janta para eles. Tu está dormindo nessa casa, está usando o carro deles. Está usando roupinha nova, porque o seu salário é só para roupa nova. E aí você quer que seus pais olhem para você e digam, meu Deus, essa igreja mudou a vida do meu filho. Tornou ele mais Mauricinho. Precisamos de uma vida que atraia a presença do Senhor. Meu irmão, a minha oração é que a partir de hoje, as portas do quarto estejam fechadas, os pais vão fechar e vão ver seus filhos ajoelhados orando, os filhos vão bater e vão ver os seus pais orando, os filhos vão sair de casa sabendo que o mundo lá fora é mau, mas tem gigantes orando por eles no quarto. Os pais vão sair para trabalhar sabendo que o mundo é mau, mas sabe que seus filhos foram consagrados ao Senhor, eles oram, eles pagam com esforço, lágrima. Levam seus filhos para a igreja, para a célula e ensinam. Tem uma outra coisa que esse texto mostra para a gente, e é muito especial. Maria, quando chega no templo e vê Jesus lá, ela fica maravilhada. Em algumas versões, surpresa. Gente, Maria não sabia que Jesus era o Filho de Deus? Por que ela ficou maravilhada, gente? O menino era um prodígio. Ela fica maravilhada, ela celebra a sua casa. Ela celebra o filho que foi concedido a ela. Deixa eu te falar uma coisa. Quando foi a última vez que você celebrou a sua casa? Quando foi a última vez que vocês comemoraram algo? Quando foi a última vez que vocês trocaram validações, elogios? Seu filho tira um 8, você fala o quê? Tá vendo como é que você fala? Faz mais que a sua obrigação. Sua mulher chega do salão em casa, você fala, a comida tá pronta? Irmão, se ela for no salão, tenta unha, sobrancelha e cabelo. Tu não vai errar, é uma dessas três. Teu marido chega em casa, caraca, amor, fiz mó golaço na pelada. Por isso você fica todo dolorido aí, ó. Aprenda a celebrar as pequenas coisas. Caramba, que legal, amor, podia ter feito 3, né? Aprenda a celebrar. Filho, você tirou 8, caramba, olha, se você se esforçar, você vai tirar um 10 tão lindo, que eu vou te levar para ir não sei aonde, comer um hambúrguer. Amor, você tá tão bonita hoje, nem sei que cor é essa, mas tá lindo. Celebra, irmão. Aí você fala assim para mim, ai, Mariana, sabe o que é? É que eu não sou carinhoso. Eu fui criado com um pai grosso. Esse negócio de afeto, esse negócio de carinho, não tem nada a ver comigo. Eu não estou falando de afeto e carinho. Eu estou falando de olho no olho. Eu estou falando de memória afetiva. Sabe por quê? Porque o dia mal vai chegar, ele sempre chega.
o dia da doença, o dia do problema, o dia do medo, o dia da ansiedade. E são essas memórias que vão fazer a gente permanecer. As memórias de um dia feliz, que glorificamos a Deus, é que faz a gente permanecer no dia mau. Por isso, dê valor e celebre as pequenas conquistas. Valide. Quando eu falo validar, eu não estou falando só de elogiar. Validar é sentar para assistir um filme. Você está aí reclamando da juventude, dos adolescentes, estão falando um monte de coisa. Você nunca foi capaz de sentar com seu filho para assistir o que ele está assistindo. Talvez você nem saiba, mas seu filho está se alimentando de nojeiras. E você, como ele está trancado no quarto, não está dando problema nenhum, está tudo bem. Senta junto, olho no olho, eu quero conversar com você. Como é que foi seu dia na escola? Marido, como é que foi seu dia no trabalho? Você não entende nada, mas você escuta, valida. Marido, ela vai falar mais que você, isso é um fato. Escuta, valida, que legal, amor. Você consegue. Existe uma ferramenta chamada linha de Lausanne. E basicamente, eu estou resumindo muito ela, para você dar uma afirmação negativa, você precisa dar 3 positivas. Não é só sair dando elogio, mas vamos lá. Digamos que o seu marido deixou a toalha em cima da cama. Você já cansou de vê-la lá. Ele chega em casa, você arruma o pratinho dele, ele fala, caramba, arrumou meu prato. Senta, ele está vendo futebol, você senta do lado. Isso foi impedimento? O que é isso? Mostra interesse. Gente, vocês estão rindo muito hoje, eu estou falando sério. Mostra interesse. Depois, amor, você quer um suquinho? Eu vou fazer um suquinho natural para você. Você fez as 3 coisas. Poxa, amor, você deixou a toalha na cama de novo. Você pode estar pensando assim, nossa, ela vive num filme. Não, gente, é real, eu vou te explicar por quê. Depois dessas 3 afirmações positivas, quando a negativa vem, ele pensa assim, poxa, ela me ama tanto, ela cuida tanto de mim. O que é uma toalha que eu posso pendurar? Eu estou falando isso muito sério. Seu filho, você descobriu algo ruim do seu filho, você não vai chegar batendo na porta, brigando com ele. Você vai sentar, você vai ouvi-lo. Você vai buscar ele na escola, você vai sentar para conversar. Você vai estabelecer uma linha de conexão entre ele para aí, então, você pedir o que você precisa pedir. Caso contrário, você vai ser aquela pessoa que só reclama, que só fala mal. Irmãos, eu não estou falando o que eu acho. Eu atendo adolescentes semanalmente. E eles são muito gratos porque nessa igreja nós acreditamos neles, porque dentro de casa os pais não estão acreditando. No seu trabalho, a sua esposa, o seu esposo estão a um passo de ganharem uma promoção. Eles acham que conseguem, mas quando chega dentro de casa, vocês só se desmerecem. Só reclamam um do outro. Ele sai de casa falando, essa promoção não é para mim mesmo não. Eu sou um péssimo pai, eu sou um péssimo marido. Eu devo ser um péssimo profissional também. Precisamos aprender a celebrar. Precisamos aprender a validar. A nossa casa precisa ser uma casa cheia de amor. A gente é amoroso com o cliente que a gente atende e dentro da nossa casa, o nosso bem mais precioso, a gente trata com desdém. Para quem a gente pode tirar algo, a gente ama. Para quem o Senhor nos confiou para pastorear, a gente deixa de lado. É com pouco. Não é só na grande promoção, nas coisas simples da vida. Essa noite, coisa linda, um domingo à noite, estão todos aqui reunidos, aprendendo mais do Senhor. Viram o casamento sendo feito aqui, restaurados. Um dia, a gente estava namorando, eu e o Rafa ainda. Aí eu falei, eu vou impactar agora. Eu fiz um cartão no Canva. Convido você para um jantar de 3 meses de namoro. Falei, olha, ele vai ficar apaixonado. Mandei para ele. Aí ele falou assim, ai, amor, que lindo, vamos, poxa, muito legal. Ai, que bom que você gostou, amor. Ele só tem um problema.
Aí eu falei, o que eu fiz, né? Ele, a gente está fazendo 4 meses, não 3. Mas o que importa é a intenção. Eu estou falando sério. Talvez você tenha, agora, nesse momento, enquanto eu estou falando isso, a primeira coisa que você pensou, e o diabo falou isso para você, é maneira ela falar isso, mas você não tem dinheiro nem para comer pizza lá fora, como é que você vai celebrar? É sério. Na hora que você recebeu essa mensagem, o diabo está sabotando você, dizendo para você que você não consegue viver isso. Ninguém falou de restaurante caro. Eu estou falando de deixar um batonzinho de R$1 dentro da lancheira do seu filho, dizendo, eu acredito em você. Eu estou falando de deixar um recadinho para o seu marido, quando ele abrir o computador, tem um recadinho lá. Vai lá, grandão, eu acredito em você também. Entende? A gente não está falando de dinheiro, a gente está falando de cuidado, a gente está falando de parceria, a gente está falando de união. Quando foi a última vez que você elogiou a sua esposa? Quando foi a última vez que você elogiou o seu esposo? Quando foi a última vez que seus filhos se sentiram elogiados, únicos e amados? Porque deixa eu te contar uma coisa, pode dar o tênis mais caro do mundo para ele. Não vai comprar a atenção que ele quer de você. Quem me disse isso não fui eu, foram eles. Não compra. Eu já tive diante de um adolescente, ele disse para mim, eu vou no shopping, peço o que quiser, meu pai me dá o que eu quero. Aí eu falo assim, você está feliz com isso? Ele não, eu só queria ele olhando para mim, conversando comigo. Sua esposa só quer você olhando para ela e conversando com ela. Seu marido só quer você olhando para ele e conversando com ele. Você conhece mais a família da sua amiga do que a sua própria família. Você quer viver a vida dela, você vive grudada nela e esqueceu que você tem uma casa para cuidar, uma família para ser guiada por você. O Senhor está levantando pais, mães, filhos aqui que honram a sua casa, fazem da sua casa uma casa de amor, um ambiente saudável. Irmão, vai ter o dia de puxar a orelha, eu não estou dizendo que isso não vai acontecer. Vai ter o dia de puxar a orelha, vai ter o dia de falar mais firme. Vai ter o dia de se colocar e lembrar quem é o pai, quem é a mãe, quem é o filho. Mas se o amor for a principal fonte, se o amor for o terreno que vocês pisam todo dia, se a comunicação for aquilo que vocês visitam todo dia, pode ficar tranquilo. A conversa mais séria e dura não vai quebrar o que vocês construíram no Senhor. Porque um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. A sua família é unida pelo elo do Senhor Jesus, meu irmão. Você fala com amor, você cuida, você olha no olho, porque é assim que Jesus fala com você. É assim que Jesus faz com você. Você tem a presença do dono do universo. O dono do universo para ouvir a sua voz. Você não consegue parar para ouvir os seus filhos, a sua esposa. Você não consegue parar para ouvir o seu esposo, os seus filhos. Na célula a gente escuta todo mundo. A célula vai embora, a guerra começa dentro de casa. Você sai da igreja, começa dentro do carro, na discussão da onde vai. Comece a diminuir o tom, ouvir mais, palavras de afirmação e celebrar as pequenas conquistas. Tem mais uma coisa que esse texto me ensina. É muito interessante que Maria e José procuram aonde eles estão, não acham e fazem o quê? Voltam para Jerusalém. Você sabe o que é a possibilidade de pensar em ter perdido um filho? Vocês sabem o que é o desespero, tá numa loja, cadê ele, cadê ele, cadê ele? Imagina alguém que tinha a responsabilidade de cuidar do Filho de Deus. O Senhor os visitou e disse, olha só, vocês vão ser pai e mãe do Filho de Deus. Imagina a sensação de impotência. Eu imagino José e Maria pensando assim, eu não servi para isso. Eu falhei na missão. Essa missão não era para a gente não é bom o suficiente para isso. Nós perdemos a nossa missão.
Até que eles voltam para Jerusalém e Jesus está lá. Deixa eu te falar uma coisa, durante essa mensagem você pode ter pensado que você perdeu a sua casa, que você perdeu a sua esposa, que você perdeu os seus filhos. Eu quero te dizer, volte para Jerusalém, a sua família está lá. Você não perdeu a sua casa está no Senhor. Talvez você tenha focado demais em dar o que eles precisam. Você chegou lá no cargo que você queria, no carro que você queria, no diploma que você queria. Você chegou lá no salário que você queria, no condomínio que você queria, na escola que você queria que eles estudassem. Quando você chegou lá, você olhou para trás e descobriu que estava sozinho. Você fez tudo isso pela sua família. Quando você olhou para trás, você percebeu que você estava sozinho lá, sua família tinha ficado para trás. Vocês querem tanto um filho, que vocês já começaram a brigar tanto por isso, que vocês estão quase perdendo o casamento. Você focou tanto nos seus sonhos, tanto nos seus projetos, que seu pai e sua mãe não conhecem mais você. Você quis tanto ter um status, fazer parte de um grupo, que se tornou alguém que seu pai e sua mãe não conhecem. Você está aqui, mas você sabe que a sua felicidade maior seria ter sua esposa, seu esposo, seus filhos com você. Mas não estão. Ou estão, fisicamente estão, mas vocês só são felizes aqui dentro. Vocês só são felizes na célula, só são felizes na frente do pastor, dentro de casa, vocês estão separados. Hoje é a noite de voltar para Jerusalém, irmão. Hoje é a noite de voltar para a casa do Pai e encontrar sua família. Hoje é a noite de voltar para o Senhor e dizer, Senhor, eu cheguei no ápice da minha vida, minha família não está comigo, me ajuda a ganhar a minha casa de novo. É possível reconquistar a sua esposa, é possível reconquistar o seu esposo, é possível voltar a ter um relacionamento com o seu filho, é possível voltar ao relacionamento com o seu pai. Mas Mariana, palavras foram ditas, eu fui ferida, eu fui machucado, eu fui maltratada no meio dessa guerra. Se vocês quiserem, a família de vocês se torna nova hoje, no nome de Jesus. O Senhor está aqui para tratar a sua dor, fazer da sua dor uma cicatriz para você lembrar de onde Jesus tirou vocês. E essa cicatriz você vai levar para onde você pisar e vai dizer, a minha família estava destruída, mas eu voltei para Jerusalém. Jesus me trouxe a minha casa de volta. Talvez você tenha abraçado uma ideia infernal de que é normal. É normal um casal que briga toda hora. É normal um cara estar casado há tanto tempo, né? Conversar de um jeito diferente com algumas outras mulheres. É normal. É normal a sexualidade de vocês estar largada. Vocês não têm mais isso. É normal não olhar mais com olhos de admiração para o seu parceiro que você amou e disse votos para ele no dia do casamento. É normal. É normal levar uma relação de tantos anos sem de fato assinar um papel e dizer, esse é minha esposa, esse é meu esposo. É normal, Mariana. É normal o filho sair de casa sem falar com o pai, é normal. É filho adolescente, Mariana jovem, sabe como é que é? Briga muito. Deixa eu te falar uma coisa, não é porque o mundo fala que é normal que é. O que é comum lá fora não é normal aqui dentro. O normal é uma vida abundante no Senhor Jesus. O Senhor nos chamou para uma vida abundante. O Senhor nos chamou para a natureza real do casamento. O Senhor nos chamou para viver uma família saudável que Ele criou. Um casamento saudável que Ele criou. Uma paternidade saudável que Ele criou. Mariana, não foi o mundo que me disse, eu vivi. Meu pai me abandonou, meu pai brigava comigo, meu pai me batia. Eu vi meu pai bater na minha mãe quando eu era criança, Mariana. Todo casamento da minha família termina em divórcio. Quando não divorcia, tem um casamento ruim. E aceita.
Todo casamento da minha família é endividada, toda família é endividada lá em casa. Não aceite o que o mundo fala que é normal. O Senhor está te chamando hoje para iniciar um novo legado na sua casa. Até você se render a Jesus era assim. A partir de você, a partir da sua família, vai surgir um legado de casamentos saudáveis. A partir de você, Mariana, eu não tive um pai, meu pai não me ensinou. O pai dos pais, o Senhor, vai te ensinar a ser pai e mãe. Seus filhos vão começar um legado lindo a partir de você. Esqueça o passado. O Senhor está escrevendo famílias novas hoje. Por causa da sua decisão. Porque você decidiu voltar para Jerusalém. Porque você entendeu que o que você está vivendo não tem nada a ver com o que Jesus instituiu como família. Irmão, nossa Igreja Batista Atitude não quer as suas mãos para trabalhar enquanto você não tem uma família saudável. A gente não quer você cuidando de um monte de gente na célula sem cuidar da sua casa, nem o Senhor quer. Para servir ao Senhor, primeiro arrume a sua casa, porque é o que a palavra diz sobre os pastores. É alguém que cuida da sua casa. Então, antes dos seus sonhos ministeriais, antes dos seus sonhos profissionais, arrume o principal rebanho que o Senhor te deu, a sua família. Hoje é a noite para você voltar para Jesus, meu irmão. Talvez você tenha entrado aqui essa noite, você não entendeu nada. Teve um pedido de casamento aqui, que igreja é essa, irmão? Mas durante o louvor, tudo que aconteceu, seu coração foi queimando, você não estava entendendo, talvez você nem tenha um problema familiar, mas seu coração queimou. Eu quero te dizer, é a presença do Senhor Jesus, dizendo para você que se Ele é capaz de restaurar famílias, Ele é capaz de restaurar a tua vida. Ele é capaz de tirar você do vício. Irmãos, eu não preparei dizer isso, meu tempo já acabou, mas eu preciso dizer uma coisa. O Senhor, no nome de Jesus hoje, vai livrar a pornografia dos casamentos aqui. O Senhor vai livrar a cabeça de jovens e adolescentes da pornografia aqui. Porque o diabo sabe bem que o vício em pornografia termina com um casamento frustrado. O Senhor quer liberar a sua vida hoje, libertar você, a sua mente, para que você tenha um casamento saudável, para que você tenha uma família saudável. O Senhor tem uma chance de uma nova vida para você essa noite. Você não caiu de paraquedas nesse lugar. Você é amado. O Senhor te atraiu aqui para dizer, eu tenho uma família para você. Talvez você tenha sofrido tanto na sua vida que hoje você não sonha em ter uma família. Palavras foram lançadas sobre você. Eu vivi isso. Palavras foram lançadas sobre você. Você se feriu tanto. Você falou, eu nunca vou casar, eu nunca vou ter filho. Eu quero te dizer que só o Senhor sabe os planos que Ele tem para a sua vida, meu irmão. E Ele tem planos muito maiores do que você imagina.